Olá, queridos irmãos, estamos contentes por vários motivos. Primeiro, porque essa chuvinha gostosa está caindo. Aqui no Rio de Janeiro está chovendo, não sei se está chovendo aí na Tabua, não sei se dá para você ouvir aqui o barulhinho da chuva. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês, que eu moro aqui num lugar bastante arborizado, dentro mesmo da floresta, e chovendo, uma chuvinha muito gostosa hoje. Aí por isso eu quis gravar esse vídeo daqui, para que os irmãos compartilhassem desse cheirinho de chuva e desse ambiente gostoso aqui. Também estamos muito felizes, a chuva é bênção. Se não chegou aí, vai estar chegando. Vai estar chegando. Mas chuva é bênção, né? É sinal da bênção de Deus. A bênção de Deus sobre nós. E Deus sempre nos abençoa. Ontem nós tivemos um leilão abençoadíssimo. Puxa vida, eu estava assim fazendo as contas e quanto que a gente poderia chegar naquele leilão. E nas minhas melhores possibilidades, as minhas melhores previsões, mais otimistas, eu jamais poderia imaginar que chegaríamos a ultrapassar o valor de 20 mil reais. Então isso é bênção de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero parabenizar a todos os irmãos envolvidos. Eu não vou citar os nomes para não cometer injustiça, né? Não vou citar, senão vou cometer injustiça. Mas muito obrigado de todo o coração a todos que se envolveram, que participaram, que trabalharam direta e indiretamente. E hoje foi também arrecadada a oferta missionária. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não recebi o total. Talvez já tenha saído ou sairá amanhã, mas eu estou muito otimista que muito em breve alcançaremos o nosso alvo de 50 mil reais. Eu estou confiante, certo mesmo, que muito em breve alcançaremos o nosso alvo de 50 mil reais. Isso é bênção de Deus. Deus tem abençoado tanto a nossa igreja. Deus tem abençoado as famílias neste mês de maio, mês da família, e temos trabalhado o tema Jesus transforma minha família. Puxa vida, como tem sido especial pensar sobre isso, não é? Pensamos sobre o relacionamento do casal. Não sei se os irmãos têm acompanhado aí a sequência das mensagens, mas eu falei que Jesus transforma o casamento da água para o vinho, lembra disso? Falei também do relacionamento entre os irmãos, quando estudamos ali Marta e Maria, né? Também falei do relacionamento de pais para filhos, que foi a história de Jairo, como Jairo se dedicou à sua filhinha. E também de filhos para pais, que foi a história daquele jovem, né? que se tornou um endemoniado, gadareno, e depois o Senhor Jesus restaurou a vida, ele se tornou um orgulho para a sua família. E assim temos falado dos relacionamentos dentro de casa. E hoje eu quero tocar no assunto que são os idosos. Os idosos dentro da nossa casa. A maneira como eles precisam ser cuidados, honrados, não é? Tanta gente idosa, a gente está sempre aqui orando, né? Pelos nossos irmãos mais experientes, irmão Matozinho, irmã Ilza, irmã Eni, irmã Wanda, irmão José Sil, irmão Selene, irmão Dirley, irmão Cirlei, né? Com a irmã Dilma, quem mais, assim, os nossos idosos? Dirley eu já falei, Kekel, irmão Kekel e a irmã Neuza, e outros mais, irmã Maria Augusta, gente nossa, gente tão querida e que a gente ama tanto. E a história de hoje, de encontros com Jesus, eu quero ressaltar essa questão da valorização dos idosos, no sentido de que Jesus transforma a nossa casa em um lugar de bênção também para os idosos. Marcos capítulo 1, abra sua Bíblia aí, por favor. Marcos capítulo 1, a partir do verso 29. Marcos 1, abriu? Estou aguardando você abrir a Bíblia aí. Marcos 1, 29. Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André. Simão e André eram irmãos, acompanhado de Tiago e João. Tiago e João também eram irmãos. Verso 30. A sogra de Simão estava doente de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela.
Preste atenção que febre naquele momento era um negócio complicado. Não havia antibióticos, não havia ainda a descoberta da penicilina, não é? Os derivados da penicilina que nós usamos hoje. Então, assim, uma febre era um negócio muito preocupante porque não havia remédios. Parecido com essa pandemia que a gente está vivendo, do coronavírus, que quando uma pessoa começa a ter febre, falta de ar, já fica nervosa porque não tem remédio, mas é uma situação completamente diferente. Não é para apavorar ninguém, não. E aquela senhora, aquela idosa, sogra de Pedro, estava doente, em casa, de cama. E me chama a atenção, porque quando Jesus vai à casa de Simão, quando ele chega à casa de Simão Pedro, logo lhe falaram a respeito dela. Percebam que havia uma preocupação com aquela senhora idosa que ali estava. A família cuidava bem da vovó. A família era zelosa daquela senhora. A gente vê muita brincadeira, né? É brincadeira, não é sério não. Mas muita brincadeira com relação à sogra. Por que Pedro negou Jesus? Porque Jesus curou a sogra dele. Esse tipo de brincadeira assim. Mas é brincadeira, a gente brinca com essa questão de sogra. Eu amo a minha sogra, amo a minha sogra. A minha sogra é uma segunda mãe, que eu amo e que ela também me ama muito. E nós precisamos, brincadeiras à parte, cuidar bem da nossa sogra. Precisamos cuidar bem da nossa sogra. A sogra de Pedro estava doente e na casa de Pedro. E quando Jesus chega à casa de Pedro, as pessoas logo lhe falaram, isto é, falaram com Jesus, falaram para Jesus sobre a enfermidade dela. E esses aqui incluem o próprio Pedro. O carinho, o cuidado, a preocupação de Pedro para com a sua sogra, aquela idosa que estava aos seus cuidados. Isso é muito importante, irmãos, porque hoje em dia a gente tem uma cultura muito ruim. Não está boa não, graças a Deus por isso, mas em outros lugares a cultura é assim, pega o idoso e bota lá no asilo. Como assim? Por que isso? Aquela pessoa que cuidou tanto de nós, a nossa mãe, a nossa avó, aquela pessoa que foi tão cuidadosa, tão zelosa de nossas vidas, aí agora quando é a nossa vez de retribuir cuidando dela, nós vamos desprezar de qualquer maneira? De forma nenhuma. Nós precisamos honrar os nossos pais até os seus últimos dias. Aqueles que têm o privilégio de ver os seus pais velhinhos, seus avós velhinhos, seus bisavós velhinhos. É um privilégio. Essa gente precisa ser honrada. Esses nossos vovôs e vovós precisam ser honrados, cuidados, zelados. Percebam que quando Jesus chega à casa de Simão, ninguém está preocupado em apresentar as crianças com todo o carinho que precisamos ter pelas crianças. Ninguém estava preocupado em mostrar a casa, a reforma que fora feita. Ninguém estava preocupado ali em discutir um assunto político. Não. A preocupação era a vovó que estava doente com febre. E eles levam aquela idosa a Jesus, ou ao conhecimento de Jesus. Eles falam dela para Jesus. Verso 31. Então Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Quando nós levamos os nossos idosos a Jesus, isto é, quando nós vamos a Jesus interceder por eles, com cuidado, com carinho, com zelo, o Senhor Jesus sempre faz o que está aqui no verso 31, ele se aproxima, ele toma pela mão, ele toca e ele levanta os nossos idosos tão queridos. Eu creio que nós precisamos demonstrar muito carinho. Eu fico feliz quando eu vejo os cultos nas casas, né?
a Tatiane e o Rodrigo junto com a irmã Ilza na foto, a Audesi junto com o Matuzinho. Fiquei feliz que um dia desse a irmã Célia e o Pedrinho foram fazer o culto lá na casa da irmã Eni. Eu recebo, irmã Wanda, com tanta alegria aquela foto lá da casa da Wanda, aquele monte de neto, aquela coisa linda. Também o nosso irmão Jari, recebo aí as fotos, uma Lélia do irmão Jari. Gente nossa, gente que a gente precisa honrar, gente que nós precisamos cuidar, gente cujos nomes precisam ser levados sempre em oração diante de Deus. E Deus assim abençoa os nossos velhinhos, os nossos idosos. Pai, mãe, sogro e sogra não é peso, não é problema, não é entrave, até porque as sogras que servem a Jesus e amam a Jesus nunca são problema para o seu genro nem para a sua nora. São mulheres de Deus, são mulheres sábias, honradas, que sabem conduzir todas as coisas. E então nós levamos essas vidas preciosas a Jesus. E como é bom quando Jesus acode a esses idosos e assim toca, levanta. Nem sempre ele faz isso, porque vai chegar um dia, é natural. Estou me lembrando aqui do nosso querido irmão Neneco, que nós oramos tanto por ele, mas chegou o dia do Senhor levar para si. Isso é natural da vida. Mas enquanto o Senhor mantiver esses nossos queridos aqui conosco, será sempre um motivo de muita bênção e de muita alegria. Jesus toca, ele se aproxima, ele toma pela mão e ela se levanta. E olha como é que termina o verso 31. A febre a deixou. Quando a febre a deixou, ela se levanta da cama, porque ela era uma velhinha trabalhadeira, ela era uma pessoa especial. Ela se levanta e começou a servi-los. Jesus estava ali, Jesus havia curado, Jesus estava presente, e ela passa a servir a Jesus, a André, Simão, Tiago e João e os demais que estavam ali naquela casa. Uma senhorinha dedicada, operosa, trabalhadeira, esperta, e ela imediatamente se dispõe a servir a Jesus. Olha que coisa bonita. Os idosos também podem e devem servir a Jesus. Eu sei que há limitações, eu sei que tem gente aí que acha difícil na igreja, e eu entendo, irmãos, tudo isso, mas eu sempre me lembro, adivinha de quem? Adivinha quem que eu vou falar aqui? Eu sempre me lembro do irmão João Geraldo e da irmã Carmesina. Que saudade, né? Irmão João Carola, irmã Carmesina, chegava na charrete, às vezes o João sozinho no cavalinho dele, chovesse, uma chuvinha gostosa dessa que não impedia o João de ir para a igreja, servindo ao Senhor, sempre servindo ao Senhor, como todos os nossos idosos também assim o fazem. Aquela senhora, sogra de Pedro, assim que ela foi curada, que ela foi abençoada, ela imediatamente quis retribuir isso a Jesus e começou a servi-los. Como é bom quando a família toda, genro, sogra, nora, sogra, vovô, vovó, netinho, netinha, filho, pai, mãe, todo mundo junto. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, todos servindo juntos ao Senhor. Talvez o seu vovô, a sua vovó, ainda não sirva a Jesus. Talvez eles ainda estejam distantes, talvez estejam assim, ainda não tomaram uma decisão. Alguns aqui na Tabua, que nós oramos por essa decisão. Alguns nós oramos por esta decisão. E não pode perder tempo. Nós precisamos orar pela conversão deles, orar pela saúde deles, orar pela bênção de Deus sobre a vida dos nossos idosos e levá-los até a Jesus. Mas eu quero ir mais um pouquinho no texto, porque acontece algo aqui fantástico, mas fantástico mesmo. Verso 32. Quando anoiteceu, isso tudo aconteceu então durante o dia, né? Quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados. Verso 33, olha aí. E toda a cidade estava reunida à porta da casa. Olha só, olha que coisa. Quando Jesus entra na casa de Pedro,
Jesus transforma a casa de Pedro de um tal jeito, de uma tal forma. A casa de Pedro, que era uma casa que havia problemas, a senhora doente e dificuldades, lutas normais da vida. Mas quando Jesus entra na casa de Pedro, Jesus transforma aquela casa de uma maneira tal que a casa de Pedro se torna um lugar de bênçãos. A casa onde ele estava, onde a sua sogra estava, eu não saberia dizer exatamente se a casa era de Pedro. No verso 29 diz, a casa de Simão Pedro, mas pode ser uma expressão, eu não sei quem era o dono, proprietário da casa. O certo é que aquele lugar onde a sogra estava doente de cama, poucas horas depois, se tornou uma casa de bênção. Há um cântico, que a gente canta, minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um pedacinho do céu. Olha, foi o que aconteceu. Toda a cidade, verso 33, se reuniu na porta da casa de Pedro. Olha que coisa extraordinária. Todo mundo reconheceu que aquela casa era uma casa de bênção, porque Jesus estava ali. Todos, preste atenção, todos reconheceram que aquela casa era uma casa de bênção. E o que é que fazia daquela casa uma casa de bênção? Era a fachada, era o telhado, era o piso bonito, era a janela de blindex, era o que é que fazia daquela casa uma casa tão especial? Não era nada de coisas materiais. O que tornou aquela casa uma casa de bênção era a presença de Jesus. O fato de Jesus estar ali transformou a casa de Pedro numa casa de bênção, de modo que toda a cidade, diz o verso 23, toda a cidade, trouxeram ali os doentes, os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou na porta da casa de Pedro, e verso 34, e ele, Jesus, curou muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios. O Senhor Jesus realizou milagres extraordinários na casa de Pedro e a partir da casa de Pedro. Que a nossa casa seja uma casa abençoada por Deus, nos nossos relacionamentos, até com a sogra, vou brincar agora, até com a sogra seja abençoado. Porque quando Jesus está na nossa casa, e a nossa casa ela é abençoada por Jesus, ela se torna um lugar de bênçãos, um lugar onde se multiplica a bênção, de modo que toda a cidade, eu estou inventando ou está escrito no verso 33? Olha aí, toda a cidade foi abençoada na porta da casa de Pedro. Que a nossa casa seja uma casa de bênção. Que a cidade veja, que os vizinhos vejam, que as pessoas vejam, reconheçam que há algo diferente na nossa casa, que há algo especial, bonito na nossa casa. E sabe o que é isso? É a presença de Jesus. Que todos reconheçam a presença de Jesus na nossa casa. E a partir da presença de Jesus na nossa casa, a nossa cidade, o nosso bairro, os nossos vizinhos, o nosso lugar, seja também abençoado por Jesus. Conheçam a Jesus, que Jesus transforme a vida dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, com a bênção sobremaneira maior, que é a bênção da salvação. Não apenas a cura, mas a salvação eterna em Cristo Jesus. Eu quero que a minha casa seja uma casa de bênção. Eu sei que você quer também. Que o Senhor Jesus faça da nossa casa um lugar de bênçãos. Um abraço, Deus te abençoe e eu quero orar com você. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pelo texto da Tua palavra. Obrigado pelo exemplo bonito de Pedro, de como ele cuidou da sua sogra, mais ainda, como Jesus se importou com ela e a restabeleceu, e ainda a maneira como ela se dispôs a servir ao Senhor. E a casa de Pedro se tornou lugar de bênção. Senhor, a nossa casa também deve ser uma casa de bênção. Transforma a nossa casa, muda a nossa casa, usa a nossa casa para abençoar os nossos vizinhos, familiares, amigos, nosso lugar, o nosso bairro, a nossa cidade,
o mundo inteiro a partir da nossa casa como uma casa de bênção. Nós oramos assim, pedindo a tua bênção sobre as nossas famílias, sobre os nossos idosos e também, especialmente, sobre aqueles que ainda não têm Jesus, que sejam alcançados pelo poder do Senhor. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço. Deus nos abençoe em nome de Jesus.